Boa noite. Boa noite. Alegria tremenda, mais uma noite poder estar com a igreja, né? Poder compartilhar a palavra de Deus. É sempre maravilhoso estar aqui. É uma das coisas que eu confesso que eu mais gosto de fazer. Não faço como um profissional, não faço como alguém que domine algum tipo de técnica, mas eu faço com um coração totalmente derramado sobre o altar de Deus, totalmente derramado para servir a igreja, e tenho certeza que vai ser uma bênção. Deus, ao longo da história da humanidade, já falou com um profeta através de um jumentinho, né? Porque não pode me usar também, né? Nessa noite aqui. Tudo bem que tem alguns jumentinhos aí que são até presidentes de algumas nações, mas faz parte. Não resisti, desculpa, pastor. Mas faz parte. Vamos nos deleitar a palavra nessa noite. O Espírito Santo vai falar ao seu coração. A gente está trilhando uma série aqui que o Espírito Santo colocou ao coração dos nossos pastores, que foi intitulada como Seguindo os passos de Jesus. Seguindo os Passos de Jesus. Quando a gente fala de seguir os passos, quando eu era adolescente, faz um tempinho, eu gostava muito daquelas pegadinhas que tinha na televisão, independente do canal. Passava no Silvio Santos, tinha bastante também, né? Às vezes passava no Faustão. A época que eu tinha tempo de assistir televisão. Faz um tempo também. Veio os Três Filhinhos, né? E dos 5 anos para cá, graças a Deus, dificilmente assisto televisão. Então, quando eu tenho um tempinho, eu procuro ler um texto das Escrituras, meditar em alguma coisa, ouvir um louvor. Eu gosto bastante de mercado financeiro também, então procuro estudar alguma coisa, ler alguma coisa. Adquirir algum tipo de conhecimento e instrução. A melhor coisa que a gente pode fazer, meus amados, acredite, é desligar a televisão. Lá em casa ela só fica ligada por conta das crianças, então eles gostam de ver um desenho, gostam de distrair, um superbook, então por conta disso. Mas eu lembro que tinha um quadro, eu acho que é no Faustão, se eu não me engano, que tinha uns homens vestidos de palhaço, e eles iam na rua, pegavam alguma pessoa ali, ia atrás e ia seguindo, e fazia exatamente igualzinho o caminhar da pessoa. Vocês lembram disso? O Sombra, muito bem, Sombra. Tinha esses sombras e eu achava aquilo fantástico, era muito engraçado, porque o cara conseguia fazer exatamente no mesmo time a caminhada, e quando a pessoa percebia que estava sendo seguida, ela olhava para trás e eles olhavam no mesmo momento. E às vezes parecia combinado, porque você fala, como é que pode, né? E tinha um time assim muito rápido. A verdade, amados, quando a gente pensa em seguir, a gente tem que falar de passos. Aquele que segue, ele dá os mesmos passos, passos semelhantes. Qualquer um pode seguir Jesus, mas não será qualquer um aprovado. Nem todos serão aprovados. O fato de seguir Jesus, ele não pode ser feito de qualquer jeito. Jesus é Deus, Filho único que se tornou primogênito de Deus Pai, porque todos quanto o receberam, ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, a partir de Jesus, nasce uma geração santa. A partir de Jesus, nascem filhos espirituais para Deus Pai que está nos céus. Jesus, ele veio a este mundo corrigir a rota que foi desviada pelo primeiro Adão. Por que primeiro Adão? Porque o apóstolo Paulo, ele fala do primeiro Adão e do último Adão. Jesus é o último Adão. Então, até Jesus, a natureza carnal, ela dominava o ser humano. Jesus, ele veio quebrar isso. O plano de Deus foi sempre que a sua criação expressasse a sua semelhança. Não foi assim lá no Gênesis? Deus não nos criou a sua imagem e semelhança? Esse é o desejo de Deus. Adão não tinha pecado. Ele foi criado por Deus sem pecado, sem dolo, santo, íntegro, sincero e puro. Romanos 8, verso 28 e 29 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam,
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Agora, só é possível ser semelhantes a Jesus passando por algumas etapas, alguns passos. O passo do reconhecimento das nossas misérias, do reconhecimento dos nossos pecados, nos arrependendo, reconhecendo tudo isso, nos arrependendo, mudando de vida, nascendo de novo. O nascer da água do Espírito, como Jesus fala e ensina lá para Nicodemos, em João 3, ele é fundamental para que recebamos de Deus uma nova natureza. A concepção em pecado foi feita por Adão. Ela transmitiu para todos nós através da carne. Então Jesus fala lá, olha, o que nasce da carne, nascimento natural, é carne. O que nasce do Espírito, é um nascimento sobrenatural, é uma concepção em santidade herdada por Cristo Jesus. Esses passos, eles são fundamentais para não sermos crentes carnais, cheios de dons, mas com o coração longe de Deus. Deus não vê como o homem vê. Deus, ele olha para o nosso coração. Às vezes nós olhamos para as pessoas e a gente fica até impressionado com algumas, né? São cheias de dons, cheios de talentos, cheios de recursos, cheias de oportunidade, fazem acontecer, não é verdade? E a gente vê pessoas assim também para o reino, mas Deus está sempre olhando para o nosso coração. Não podemos fazer as coisas para Deus de qualquer maneira. Pode até parecer bom aos olhos de outros, mas só quem sabe se realmente é bom é o próprio Deus. É só Ele que consegue olhar para o coração. Uma prova disso é Mateus 7, versos 22 e 23, que está escrito assim: o Senhor Jesus disse: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É impossível se relacionar com Deus de maneira carnal, meus irmãos. É impossível. Ele é Espírito e precisamos adorá-lo em Espírito e em verdade. Nós temos que se achegar a Deus com essa natureza. É sobrenatural. Não depende de nós, não depende do que você faz, não depende das suas obras. É uma ação de Deus em nós. Ele já nos predestinou para isso. Não do ponto de vista de que você já nasce com seu destino fixo. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Não é isso. Ele te predestinou porque Ele conhece toda a sua existência. Você vai no teu passado, Deus está. Aqui no teu presente, Deus está. No seu futuro, Deus já está. Ele não é limitado pelo tempo. Ele não é limitado pelo tempo. E Ele quer dar essa natureza para todos aqueles que creem, para todos que buscam, que passam por esses passos. Dito isso, meus irmãos, crendo em meu coração que todos nós já trilhamos esses passos aqui, eu queria destacar um dos passos que, olhando para as Escrituras, eu creio que seja um daqueles mais importantes de quem segue a Jesus. É o passo da obediência. E se tivesse que dar um título a essa ministração, acho que esse seria o mais adequado. O passo da obediência. A raiz da palavra obediência nos traz o conceito de escutar com atenção. Escutar com atenção. Observando as Escrituras, fica evidente que obedecer é escutar as leis e os ensinos de Deus. É dar a devida atenção às leis e os ensinos de Deus. Após uma ordem clara de Deus,
Saul, ele não executou conforme Deus tinha orientado. Ele não escutou com atenção, provavelmente. E aí ele quis se justificar. Está escrito lá em 1 Samuel 15. Diz assim: o profeta está falando para Saul: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios? Porque Deus tinha dado uma ordem clara para Saul destruir os amalequitas e todo aquela cidade, tudo que eles tinham era para destruir tudo, não era para deixar nada. Só que Saul, ele preservou a vida do rei, preservou os bons gados, as boas ovelhas, os bons bois, e ele veio com a desculpa: olha, Senhor, são boas ovelhas, vamos sacrificar a ti. E o profeta repreende: o Senhor tem prazer em holocaustos ou em sacrifícios? Caso o Senhor tem prazer em holocaustos e em sacrifícios, quando que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura de carneiros. O Senhor, Deus, Ele nunca desejou sacrifícios. Ele nunca desejou. O sacrifício, ele já nos arremete a uma desobediência. Porque como há uma dívida, e o sacrifício ou a desobediência gera uma dívida, é necessário que haja um pagamento. É necessário que haja um pagamento. Então, Deus, ele nunca quis sacrifícios. Ele nunca teve prazer em sacrifícios. Ele quer que nós sejamos obedientes. Salmo 51:16 diz assim: pois não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Davi falando: tu não te deleitas em holocaustos. Isaías 1:11: de que me serve a mim multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto de holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, de cordeiros, nem de bodes. Deus não se agrada dessas coisas. Deus quer obediência. Agora, o que fazer, meus irmãos? Nós devemos seguir os passos de Jesus. Seguir os passos de Jesus é termos segurança e certeza que estaremos obedecendo a Deus. Por quê? Vamos para a palavra. Filipenses 2, do verso 5 ao 8, está escrito: ter a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que ele pudesse se apegar. Em vez disso, ele se esvaziou, tomou forma de servo, forma de homem. Quando veio em forma humana, se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Alguém até pode falar em um determinado momento, mas Rafa, estamos falando do Filho de Deus. Jesus é Deus. Mas Jesus, achado em figura humana, ele negou-se a si mesmo. Ele se esvaziou de alguns atributos divinos. Isso fez com que Jesus estivesse sujeito a muitas tentações também. A palavra diz isso. Hebreus 4, verso 15. Está escrito: como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Sem pecado. Então, amados, olhando só para esses dois textos das Escrituras, fica muito evidente que quando seguimos os passos de Jesus, impreterivelmente andamos em caminho de obediência. Seguir os passos é andar como ele andou, é fazer o que ele fazia. Ele mesmo disse aqui, foi lembrado: faríamos as mesmas obras hoje pela manhã, faríamos as mesmas obras que eles e obras maiores. Jesus, achado na figura humana, foi obediente porque ele conhecia o Pai. Ele esteve com Deus, ele andava com o Pai, ele era um com o Pai. São as próprias palavras de Jesus. Para sermos obedientes a Deus, precisamos conhecer Jesus de maneira profunda, meus amados. É profunda, não pode ser raso. Num relacionamento conjugal, por exemplo, à medida que vão passando os anos, eu vou conhecendo cada vez mais o que agrada a minha esposa.
e ela vai conhecendo o que me agrada. É um andar diário, é um relacionamento diário. E olha que eu não sou fácil, hein? Difícil viver comigo. E ela vai me conhecendo cada dia por causa do nosso relacionamento, porque estamos andando juntos, estamos caminhando. Assim também é com o nosso Deus. À medida que nós nos relacionamos com o nosso Deus, à medida que nós caminhamos com Ele, que vamos seguindo os seus passos, nós vamos o conhecendo. E por que isso é importante? Porque conhecer Jesus nos fará caminhar em obediência e amor. 1 João, capítulo 2, verso 3 ao 6, está escrito: sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. A obediência é uma evidência do amor a Deus. O próprio Jesus disse, está registrado em João 14, verso 15, que os que amam a Deus obedecerão os seus mandamentos. Obediência é um ato de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, meus amados. Precisamos ser como Jesus. Precisamos lembrar dos caminhos que Jesus trilhou, das obras que ele fez. Na oração sacerdotal, registrada em João 17, Jesus disse: minha oração não é apenas por eles, falando diretamente com o Pai, não é apenas por eles, por aqueles discípulos que estavam com ele. Rogo também por aqueles que crerão em mim, todos nós, por meio da mensagem deles, dos apóstolos, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Porque essa é a obra de Deus, amado. Esse é o desejo de Deus, que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, que as pessoas creiam que Ele veio do Pai. E é por isso essa série de ministrações. E anteriormente a gente teve uma série de ministrações que falava do Espírito Santo. E nós trouxemos aqui o fruto do Espírito Santo. E basicamente o fruto do Espírito Santo produz em nós a imagem e semelhança de Cristo. Glória a Deus. À medida que somos cheios do fruto do Espírito, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. É o Espírito Santo que aperfeiçoa em nós essa natureza. A única natureza que pode obedecer. Se não tivermos essa natureza recebida de Deus, que é espiritual, será impossível obedecer. Porque a carne contenda contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então cabe a nós, a cada um de nós, a escolher o que iremos alimentar. Só que o Espírito nos ajuda, meus amados. Ele nos ajuda. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos ajuda a lembrar tudo que Jesus ensinou. Ele nos ajuda a ter a revelação da palavra. O Espírito nos ajuda em todos os momentos. Quando nos ajoelhamos para orar no nosso quarto, em secreto, como a pastora ministrou hoje pela manhã. Quando estamos em um momento que não sabemos exatamente o que devemos falar, o Espírito nos conduz. Não é uma ação nossa, é uma ação do Espírito em nós. A Bíblia diz que até as boas obras que nós fazemos é pano de imundícia diante de Deus. Aquilo que é feito carnalmente não agrada a Deus. Até pode parecer bom, mas não agrada. Deus é Espírito e temos que nos relacionar com Ele espiritualmente. Bom, eu creio que o Espírito Santo tem falado no seu coração já até aqui, que tem ardido no seu coração esse desejo de obedecer a Deus. Porque esse passo é fundamental, meus irmãos. Para isso nós precisamos conhecer profundamente Jesus. Nós precisamos nos relacionar com Ele.
estudar a sua lei, os seus mandamentos. Nós precisamos escutar com atenção a sua palavra. Jesus, ele é a palavra. É o verbo que desceu do céu. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Então, quando nós ouvimos a palavra, nós ouvimos Jesus. Quando nós ouvimos Jesus, nós ouvimos a palavra, nos deleitamos nela. Assim como a desobediência gera morte, a obediência gera vida. São muitas as promessas e dádivas e recompensas por parte de Deus àqueles que obedecem. E eu queria aqui trazer esperança ao seu coração e te incentivar a cada vez mais ser obediente a Deus. Não pense que eu também não quero isso para a minha vida ou que eu já alcancei esse nível de obediência. Porque aquele que é incumbido de ministrar, Deus começa a tratar o coração dele, vai tratando também no período que ele está ministrando, e é algo, como a gente falou aqui, diário. A gente tem que exercitar. Os que obedecem a Deus têm o Espírito Santo. Essa é uma das promessas, Atos 5,32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Quer ser cheio do Espírito Santo? Obedeça a Deus. Porque sem o Espírito nada podemos fazer. Sem o Espírito não agradaremos a Deus. Precisamos ser cheios do Espírito. Os que obedecem a Deus têm a vida eterna. Aleluia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele creia. Nós vimos aqui que na palavra que Deus deseja que creiamos no Cristo, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Permanece sobre ele. Porque o reino de Deus já é para este momento. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. É tempo presente. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, meus amados. Você acha que Deus tem prazer em ver a destruição daqueles que Ele criou? Você acha que Deus tem prazer? Porque se olhamos para as Escrituras, Deus não lança ninguém no inferno. É a pessoa que escolhe para lá. Porque você imagina. Eu creio aqui que todos vocês tenham vários relacionamentos, alguns mais profundos. Imagina você ter que se relacionar diariamente, por toda a eternidade, com alguém que você nunca desejou. Você imagina o sacrifício que seria? Então Deus, para mim o inferno ainda é uma das grandes expressões de amor de Deus, sabia? Por conta disso. Porque para aquela pessoa que não quer saber de Deus, para aquela pessoa que não ama Deus, que não busca Deus, que não leva Deus em consideração, estar com Ele por uma eternidade ia ser o próprio inferno. Então, amados, o desejo de Deus é que a gente seja salvo. E como que isso vai acontecer? Pela obediência, através da palavra, que é Cristo Jesus. Obedecer a Deus nos tornará prósperos. Josué 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Em outras palavras, para que você obedeça a tudo que está escrito, que você faça conforme aquilo que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Quer ser próspero? Obedeça. Medite na palavra de dia e de noite. Reflita nela. Ouça qual que é a direção de Deus, as leis de Deus, aquilo que Deus nos ordena. E faça conforme aquilo que está escrito. É fácil? Para a carne, não.
Mas para aqueles que nasceram de novo, sim. Para a carne é natural obedecer. Para a carne é antinatural obedecer a Deus. Para o Espírito é natural. Deus se alegra da nossa prosperidade, meu irmão. Obedecer a Deus traz segurança a você e às próximas gerações. Quem aqui tem filhos? Eu acredito que aqueles que têm filhos desejam o melhor para eles. E a obediência à palavra de Deus, Deus nos diz que ela vai trazer segurança para você e para as próximas gerações. Deuteronômio 5:29, o próprio Deus falando: quem dera eles tivessem sempre no coração a disposição para me temer e para obedecer todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Jesus amado, dá um glória aí, meu amado. A Bíblia é maravilhosa. Deus ama você e sua descendência. Ele quer sempre dar um futuro de paz. Obedecer a Deus traz paz, traz cura, traz alegria, sabedoria, segurança, uma infinidade de coisas boas, meus irmãos. Uma infinidade. A palavra de Deus, a Bíblia, ela traz mais de 8.000 promessas. 8.000 promessas. Jesus amado, é muita promessa. É muita promessa. É impossível estarmos aqui em uma ministração, mas o que a gente não pode deixar de comentar aqui é que a desobediência, ela trará tudo que é contrário daquilo que a gente viu aqui. Ela vai trazer insegurança, ela vai trazer medo, vai trazer doenças. Vai nos afastar de toda a paz. O que a gente vai escolher? Se temos o Espírito Santo de Deus, vamos escolher a obediência. Romanos 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, para que sejas capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa metanoia, né? Que é a palavra original aqui, do grego, essa mudança de mente e de coração, é ela que vai nos capacitar a obedecer a Deus. Não adianta ir pelo esforço humano, viu, meu amado? Não vai dar. Mas pela graça infinita do nosso Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, seremos mais que vencedores. Filipenses 4, dos versos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram de mim. Doutrina dos apóstolos, recebida por Cristo Jesus. E o Deus de paz estará com vocês. Amém. E o Deus de paz estará com vocês. Olha, meu amado, nesse mundo tão doido que a gente vive, é uma coisa sobrenatural, maravilhosa, ter paz. Eu estava falando com o meu amigo Serginho aqui à noite, quando chega a hora de dormir, eu durmo mesmo. Porque eu realmente sei que eu posso confiar nesse Deus. Eu realmente tenho paz, meus amados. Isso não significa que eu não tenho problemas, tá? Não significa que eu não passo por lutas, que eu não passo por dificuldades, que eu não passo por tribulações. A maioria delas por causa das minhas próprias misérias. Algumas porque Deus quer me ensinar alguma coisa. Então Ele permite que eu até passe por algumas para eu aprender algum determinado ensino ali. Deus me dá através de alguma dificuldade.
Tem uma história na nossa família, né? Tinha alguém que a gente, todo mês a gente dava uma força e ajudava e tal. E financeiramente falando. Até que um dia eu orando, caiu uma ficha. Não, mas peraí. Tá acontecendo alguma coisa. Virou um looping, sabe? E ajuda e cai, ajuda e cai, ajuda e cai, ajuda e cai. E aí eu falei com a minha esposa, eu falei, Roberta, vamos orar porque essa situação está estranha. E olha, na correria da vida, às vezes a gente toma algumas atitudes sem ouvir a voz de Deus, né? E a gente não tinha ouvido a voz de Deus, até para abençoar a gente tem que ouvir a voz de Deus. E aí orando, Deus falou, você quer que a pessoa saia como dessa situação se toda vez você fica ajudando? Eu estou tratando com ela aqui, você está ajudando. Eu estava atrapalhando o agir de Deus na vida da pessoa. Você vê como é fazer as coisas carnalmente? Foi uma ação minha carnal. Eu não ouvi a voz de Deus. A gente conversou com a pessoa, com amor, com cuidado. E paramos de ajudar. Se ajeitou. Os negócios começaram a andar, começou a fluir. Entende? Então, quando eu vou deitar, eu tenho paz. Meu, eu durmo igual uma pedra. A Roberta falou, você não vê essa criança vindo 10 vezes aqui. E aí sobra pra mim, né? Você não acorda? Eu falo, mas eu tô dormindo, mas eu acordei. Aí eu chamou a Giovana, depois chamou o Luca, depois chamou o Pedro. Não vi nada. Tô dormindo. Não é hora de dormir? Não é vigília, né? Você não me chamou aqui pra orar. Dá pra ficar aqui mais um tempinho comigo orando? Não. Não é pra dormir? Se é hora de dormir, eu tô dormindo. Você fala pra eles, veio aqui na cama, vai dormir. Mas é isso, meus amados. Por fim, eu queria deixar mais uma palavra no nosso coração. E eu gosto de pegar uma passagem das Escrituras e, como a teologia diz, fazer uma exegese, aprofundar naquele. Mas a obediência, ela requer que nós passemos por toda a palavra. Eu queria te incentivar, leia a palavra, leia a Bíblia. De Gênesis ao Apocalipse. Leia tudo. Preste atenção, se aprofunde, olhe cada palavra. Não tenha pressa. Eu creio que Deus ainda tem alguns longos anos para você viver nessa terra. Não tenha pressa, leia, se aprofunde. Leia toda, porque é assim que você vai ser cheio do Espírito Santo, assim que você vai ser capacitado para obedecer. Eu queria deixar mais um versículo. Está lá em Romanos 16, versos 19 e 20. Está escrito: todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Que seja assim na vida da igreja do Galileia, dos membros da igreja do Galileia. Que as pessoas neste bairro, que as pessoas em torno desta igreja, quem sabe um dia que as pessoas nesse país, através dos membros dessa igreja, possam dizer assim, ó, eu tenho ouvido a obediência de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom. Na palavra está tudo que é bom, em Deus está tudo que é bom. Toda boa dádiva vem dele. E sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo do pé. Glória a Deus. Glória a Deus. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Amém.